Olá, sejam bem-vindos à segunda aula. A segunda aula ela tem um papel fundamental na construção do TCC porque ela nos leva a uma reflexão bem mais profunda. A gente precisa, antes de tudo, pensar em como a gente vai dar esse pontapé inicial na construção do TCC. E uma dúvida muito recorrente é: começo definindo o meu tema ou começo definindo o meu orientador? Essa é uma questão que foi levantada, inclusive, numa das lives do Diálogos com Ciência, com a professora Michelle Rasch, do Instituto Federal de Santa Catarina. E aí a gente debatia justamente sobre isso, porque, para mim, a gente deveria começar pelo tema. Para a Michelle, a gente deveria começar pelo orientador. Enfim, os dois lados terminam sendo corretos. Tanto quem vai escolher primeiro o tema, quanto quem vai escolher primeiro o orientador, tem sempre uma mesma finalidade. Quero fazer bem o meu TCC. Porém, as duas questões precisam ser levadas em consideração para a gente poder construir bem esse TCC e não sentir aquele peso, não sentir aquele estresse quando estiver no desenrolar da construção deste trabalho. É muito comum encontrar muita gente reclamando de TCC, dizendo que não gosto, é estressante, é isso, é aquilo, mas talvez seja tudo isso porque a pessoa não tomou uma boa decisão, não decidiu por um tema que realmente lhe agradasse, ou não conseguiu um orientador que realmente fosse tão compreensivo e que mantivesse uma boa relação. Então vamos começar falando um pouco sobre orientador. A gente tem que pensar que o orientador ele vai ser o grande elo entre você e a construção da sua pesquisa. Ele vai pegar você pelo braço e vai lhe orientar. A palavra orientação vem justamente de uma pessoa que já passou por todo esse caminho, que sabe quais os melhores caminhos a serem trilhados, e ela vai olhar para você e vai dizer, eu sugiro que você siga por esse caminho daqui. Eu sugiro que você siga por essa perspectiva. Eu acho que você tem mais a ver com isso. Eu acho que você precisa fazer essa leitura. Eu acho que você precisa construir isso ou construir aquilo. Enfim. Uma orientação é basicamente um papel similar ao de um pai, de uma mãe, de um psicólogo. São pessoas que vão lhe guiando pelos melhores caminhos ou por caminhos que são menos tortuosos. E isso vai ajudar muito. Se você ainda não sabe nada de pesquisa acadêmica, se você nunca fez nenhuma pesquisa na vida, está caindo de paraquedas no TCC, o orientador ele tem um papel fundamental na construção dessa sua pesquisa junto com você. É óbvio que o orientador ele não vai botar a mão na massa de fazer a pesquisa por você, mas ele pode ser um elo muito forte para que você construa muito bem a sua pesquisa, inclusive lhe incentivando a ler tal autor, seguir por tal metodologia, fazer de tal forma. Então você vai colocando a mão na massa com base nas orientações que ele vai lhe dando. É mais ou menos como quando você vai fazer um bolo. Se você nunca fez um bolo na vida, fica muito complicado de você saber como que você vai construir esse bolo. Mas se você tem um livro de receitas, ou se você pega uma receita pela internet, essa receita, com todo o passo a passo, vai ser basicamente uma orientação para você. Porque ali você já sabe a dosagem dos ingredientes, você já sabe quando colocar cada ingrediente, misturar, a forma como mistura, até que o seu bolo saia. É óbvio que alguns bolos não vão sair tão perfeitos. A mesma coisa com o trabalho de conclusão de curso. Alguns trabalhos não vão sair perfeitos, mas eles vão sair. Você se propôs a fazer o bolo, você faz o bolo. É basicamente assim que funciona o trabalho de orientação. E aí uma boa dica para você é, antes de escolher o orientador, buscar primeiro professores com quem você manteve uma boa relação durante a sala de aula. Então, ex-professores de alguma disciplina que você cursou, que construíram uma boa relação com você, que você conseguiu, que você via que o professor, a professora era realmente muito dedicado e compromissado às atividades da disciplina, e que você construiu uma boa relação e que você sabe também que construiu uma boa relação, esse professor, essa professora, orientador, orientadora, construiu uma boa relação com os seus ex-orientandos. Então vai atrás do histórico, se essa pessoa não é uma pessoa problemática, se essa pessoa não dá problema para os seus orientandos, porque assim como orientandos dão problemas para orientadores, também tem orientadores que dão problemas para orientandos.
Então procura saber com ex-orientandos dessas pessoas se elas realmente são boas, se elas cumprem com o papel de orientação ou se elas deixam a pessoa de mão. 2 palavras devem cercar essa relação entre orientando e orientador: respeito e confiança. Respeito porque vocês precisam se respeitar, o trabalho dos dois precisa ser respeitado. Tanto você tem uma vida fora do trabalho de conclusão de curso, quanto o professor, a professora também tem uma vida fora. Mas além disso, vocês precisam trazer para esse momento da orientação, principalmente uma confiança de que o que você está escrevendo, essa pessoa vai ler e vai dar um feedback, vai dar um retorno para você do caminho que você está seguindo. De um lado ou de outro, vocês precisam colocar muito em panos limpos qual a relação de vocês em relação justamente a isso. Ter muito respeito um pelo outro, ter muita confiança e evitar conflitos. Se você não demonstrou ter uma parceria durante a construção do trabalho, é muito provável que esse trabalho não tenha se desenrolado muito bem e que ele não seja um trabalho de nota 10. Em contrapartida, se você foi alguém que estava correndo atrás desse trabalho, que estava dizendo ao orientador, que estava buscando, pedindo orientação, dicas, fazendo muito mais do que ele pedia, entregando sempre nos prazos e tudo mais, e construir uma boa relação, e obviamente a sua nota tende a ser melhor avaliada. Então, a escolha do orientador tem sim um peso muito relevante na hora que você está pensando em construir o seu TCC, e é um ponto que precisa ser muito bem discutido e muito bem analisado por você antes de tomar qualquer decisão. O outro ponto, que é o ponto que eu mais defendo, é em relação ao tema. Tem gente que tem muita dúvida ainda em relação ao tema, de o que é que quer fazer, em que caminho quer seguir, qual o assunto que quer fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Nessa situação, é melhor que a pessoa escolha pelo orientador mesmo, porque aí o orientador meio que vai dar uma lapidada em tudo que a pessoa quer, né, em tudo que a pessoa deseja estudar, e fazer uma relação com o que o orientador, o próprio orientador, trabalha, pesquisa, o que ele tem mais familiaridade. Porém, se você já tem um tema, se você já gosta de um tema, eu sou desse time que prefere começar pelo tema. Por quê? Porque o tema ele tem que ser algo que desperta alguma curiosidade, algum interesse, para que você consiga se manter sempre motivado. Então, se você já escolheu um tema que lhe agrada, você vai criar um sentimento de familiaridade muito forte por esse tema e você vai querer sempre buscar, pesquisar, analisar, ler mais sobre esse assunto. Isso vai fazer com que você desenvolva sua pesquisa de uma forma muito mais prazerosa. Você vai desenvolver a vontade de ler, a vontade de conhecer, de tentar buscar aprofundar os seus conhecimentos. E dessa forma, você consegue desenvolver o seu trabalho de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais legal, sem aquele peso todo, sem aquele estresse de ter que estar lendo. Inclusive, sobre esse ponto, a gente precisa fazer uma distinção muito forte entre a leitura por prazer e a leitura por obrigação. Antes de tudo, você prefere começar pelo tema ou pelo orientador? Pense sobre isso, reflita bastante e só aí você começa o seu trabalho de conclusão de curso. Abraços para vocês e até a próxima aula.